Boa tarde com Jesus. Amém. Que ótima tarde, né? Não está calor, mas também não está frio, né? O sol está tão amigável que você pode encarar ele assim, ó, olhar a olho nu, né? A fumaça fica sendo o seu retrovisor, né? Uma hora tão boa para nós reunirmos e junto nós adorarmos ao Senhor. Nós estamos aguardando o arrebatamento, não é isso? E como nós seremos arrebatados? Temos aprendido que não somos arrebatados pelo que vemos ou ouvimos, mas pela classe de discernimento que temos do que vemos e ouvimos. Deu para decorar isso? Dá para guardar isso no coração? Né? É claro que você ouve, isso vai para o seu cérebro, para a sua mente, deve descer para o seu coração. Não serei arrebatado simplesmente pelo que vejo ou ouço, mas pela classe de discernimento que tenho do que temos visto e ouvido. Aos Hebreus, no capítulo 12, nós vamos ler apenas 2 versículos da Escritura para termos um fundo, uma base naquilo que queremos meditarmos antes de irmos à mesa do Senhor nesta tarde. Cumprimentamos nossos irmãos que estão conosco pela internet, desejando que Deus continue abençoando a cada um. Vamos ler as Escrituras? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, falando de Jesus, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Paulo diz: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Bondoso Pai Celestial, em cuja presença nós estamos. Não podemos vê-lo com nossos olhos naturais, carnais, porém, pelos olhos da fé, nós podemos sentir e ver a presença do Senhor entre nós, pois o Senhor vela por sua palavra para cumpri-la. Assim sendo, ó bom Pai, humildemente, nós nos aproximamos de Ti, para suplicarmos a Tua graça, para suplicarmos a Tua misericórdia, que o Senhor olhe para cada um de nós com olhar de misericórdia, perdoando-nos e ajudando-nos em todas as nossas necessidades. Fale conosco, Senhor, e nos prepare não somente para esse culto de Santa Ceia, mas para aquela hora da aparição do Senhor nas nuvens, para nos arrebatar. Nós oramos pedindo, Pai, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Assentai-vos.
Estamos reunidos para um culto de Santa Ceia, que é um culto memorativo, não é? Jesus disse que todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, anunciais a sua morte até que ele venha. Então vamos cantar o hino de número 251. Morri na cruz por ti, morri para te livrar. Morri na cruz por ti, morri para te livrar. Meu sangue se inverti e posso te salvar. Amém. Morri na cruz por ti, morri para te livrar. Meu sangue se inverti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, com dor, com dissabor. Sim, tudo fiz aqui para ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, em breve tá vou dar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe salvação dos altos céus, louvor. É livre meu perdão, é grande meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Que fazes tu por mim? É uma pergunta. Obrigado, meu irmão. As letras dos hinos que nós cantamos traz sempre para nós uma mensagem, né? A letra fala aos nossos corações. Hoje de manhã nós
tivemos um dia de folga, porque não tínhamos a escola aqui, por causa do culto agora à tarde. E também não precisamos ir lá na Iretama, porque nós fomos ontem à noite. Tivemos culto de ceia lá. Então nós podíamos dormir até meio-dia, levantar para o almoço, né? E depois então vir para cá, para a igreja, bem tranquilo. Mas nós levantamos cedinho, né? 8 horas saímos para visitar um irmão, um pai da minha bisneta, lá em Terra Boa. E tivemos lá um bom tempo, ficamos palestrando, conversando, e ele expondo para nós a sua condição de saúde. E a gente tem que dar graças a Deus, porque nunca passou por isso, né? E depois tivemos um bom período de oração lá com eles, pregamos a palavra e mostramos para eles que viver sem Jesus dá até para viver, né? Mas morrer sem Ele. Deus nos deu a ousadia, apesar de ser uma família que não são crentes, e ele está hospedado na casa do seu irmão, porque não pode ir para o sítio, porque fica mais difícil para um momento de socorro. Ele está com problema de coração. E o médico disse para ele que o remédio dele é um transplante, né? Então, ele estava na casa do irmão dele, mas a cunhada nos recebeu muito bem, que Deus a recompense por tudo, né? Então, nós fizemos uma boa parte, voltamos, ainda tomamos um mate antes do almoço, né? E depois do almoço entrei no escritório e fiquei lá meditando, orando, meditando, lendo as escrituras, e quanto mais você lê as mensagens, mais você quer ler, chega no fim, você se embaraça. Aí você não sabe para que lado que vai, né? Aonde que está a ponta da meada. Então é aquilo que o irmão Brana disse, nós gostamos de culto fervoroso, batemos palma, pulamos e cantamos e tal, mas quando chega na hora, digamos assim, na hora H, você não sabe aonde você está firmado. Mas eu creio que vocês estão orando por mim e Deus vai nos falar, não é? Eu agradeço o dirigente de hino, que ele foi bem esperto, né? Em pouco tempo cantou bonito, né? E deu o lugar para nós. Pois bem, amados, pela graça de Deus, nós somos o que somos. Somos o povo de Deus. Um povo que tem sido chamado para fora do mundo para servir em outro reino. Nosso Elias tem nos ensinado que a igreja não é um ajuntamento de pessoas, não é uma organização. A igreja de Deus é um povo chamado para fora do mundo para servir em outro reino. E é justamente a este povo que nós pertencemos. Na mensagem que é necessário para fazer, ou melhor, para vencer toda a incredulidade, o profeta mostra para nós que não há um outro dia como aquele dia do Calvário. Aquele foi o maior, o mais grande de todos os dias. Aquele dia do Calvário. Por isso não haverá outro dia como aquele. Por quê? Naquele dia do Calvário, o Senhor Jesus Cristo salvou o mundo inteiro. Foi onde Ele salvou a mim e salvou a você também. E o profeta chega a dizer assim que você não precisa detonar mais nenhuma bala. A batalha terminou naquele dia do Calvário para o cristão. Se somos cristãos, então a batalha terminou para nós naquele dia. O que nós precisamos é olhar, crer e viver.
Então ele mostra para nós que todas as bênçãos redentoras à raça humana foram pagas para nós no Calvário, quando Jesus morreu por nós. Todas as bênçãos foram pagas, foram conseguidas para nós, para a raça humana, naquele dia no Calvário, quando Jesus morreu por nós. Então ele acrescenta dizendo: cremos que a obra e o plano completo de Deus, cada obra redentora ficou concluída no Calvário, que todas as promessas de Deus seriam possíveis a cada ser humano que as aceitasse, a cada pessoa que crer. Amém. Você precisa crer, e para provar que você crê, você tem que aceitar e estar disposto a pagar o preço, porque o preço mais alto ele pagou. O salário do pecado é a morte. Então ele deu a sua vida para salvar a nossa vida. Então vejamos o fundamento que tem o Calvário. E isso não é uma história fictícia, uma história para preencher livros, para preencher tempo. Isso é assim diz o Senhor Jesus Cristo, que era o próprio Deus encarnado. Jesus não era uma segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus Cristo, a Bíblia mostra que ele era Deus feito carne, Emanuel, Deus conosco. Então, sendo o salário do pecado a morte, ele morreu no meu e no seu lugar. Por isso Pedro disse que não fomos comprados com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, né? Que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver que aprendemos de nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminável. Então ele diz: eu creio que cada homem no mundo foi salvo quando Jesus morreu no Calvário. Cada pessoa enferma no mundo foi curada quando Jesus morreu ali no Calvário. E agora é uma obra consumada. Uma obra consumada. Amém. Ele não disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está tudo consumado. Amém. O preço foi pago. Você foi salvo. Você foi salva. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo foi salva. Porque todas as bênçãos redentoras foram pagas para nós, foram conseguidas para nós naquele dia do Calvário. Então, através de sua morte, através de seu sangue que foi derramado, ele nos redimiu dos nossos pecados. Ele nos trouxe de volta. Veja bem, redimir é trazer de volta. E remir é adquirir de novo. Agora, isso não é leite desnatado. Isso é carne fresca, isso é alimento de águias. Isso é para quem tem revelação dada pelo Espírito Santo. Meu Deus, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, que segundo a Escritura era um cobrador de imposto, e ele mesmo se declarou que ele não era fiel, ele não era um homem justo, porque ele mesmo se apressou, dizendo: Senhor, se em alguma coisa eu desfraudei alguém,
eu vou retribuir quadruplicado. E então Jesus olhou e disse: olha, hoje a salvação entrou nessa casa, porque esse também era um filho de Abraão. Amém. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. São Lucas 19, o versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Você não vai perder alguma coisa que você nunca possuiu. É isso verdade? Como você ou eu vamos sair aí na rua procurando aí, digamos assim, uma carteira cheia de dólares, quando a gente nem sabe, nem conhece o que é dólar, né? Perdi a carteira por aqui, mas você nunca possuiu, você nunca teve. Mas ele veio buscar e salvar os que se havia perdido. Fomos salvos quando? Antes da fundação do mundo. Porém, viemos a este mundo através do pecado. Como o profeta diz, nascemos como um fracassado e viemos neste mundo, que é um mundo fracassado, em meio a pessoas fracassadas, em meio a religiões, igrejas fracassadas, e nós precisamos chegar no céu. Então precisamos lutar com tudo o que temos, apesar do preço já ter sido pago. Então ele continua dizendo: agora, a coisa a fazer é, podemos fazer com que as pessoas vejam e aceitem isso? Podemos fazer? Não. Ninguém pode fazer. O único que pode fazer é Ele. É Deus mesmo. O único que pode fazer é o Espírito Santo. Amém. O Senhor Jesus disse: ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E quem é o Pai de Jesus? É o Espírito Santo. É Ele que convence o homem do mundo, do pecado. É Ele que engancha essa corrente de vida eterna, que é sua palavra no coração do pecador, e o arrasta para fora do lamaçal do pecado. Dá-lhes um banho pela a lavagem da água pela palavra, e faz daquele homem, aquele pecador, aquela mulher pecadora. Aí pensamos em Maria Madalena, e faz com que ele se assente em sua própria mesa. Faz daquele homem, daquela mulher, uma nova criatura. Então, o irmão Branham está dizendo para nós: deixa eu voltar aqui um pouquinho. Agora a coisa a fazer é, podemos fazer com que as pessoas vejam e aceitem isso? Não. Ninguém fez isso com você. Ninguém fez isso comigo. Foi o Espírito Santo através de ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o irmão Branham continua dizendo: portanto, a cura divina não está colocada sobre algo mágico, que alguém possui em suas mãos, ou algum azeite santo, ou água que eles aspargem sobre as pessoas. A cura divina não está colocada sobre algo imaginário, mágico. O profeta diz: eu não creio nessas coisas. Agora, eu creio que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para tudo que nós necessitamos. Se necessitamos de salvação, Ele tem salvação para nos dar. Se precisamos da cura divina, Ele tem cura divina para nos dar. Todas as bênçãos redentoras para nós foram nos concedidas naquele dia do Calvário. Se você tem necessidade, vá até o Calvário. Prostre-se diante do Calvário.
Irmão Branham chega e diz assim: tal como os antigos lá no Velho Testamento, trazia aquele cordeirinho e entregava para o sacerdote examinava aquele animal para ver se era um animal perfeito, se não tinha nenhuma mancha, não tinha nenhum defeito, uma perna quebrada, alguma coisa. E quando o animal era perfeito, então o adorador colocava as mãos sobre a cabeça daquele cordeirinho, enquanto o sacerdote cortava a sua garganta, e o sangue se esvaindo, e aquele cordeirinho balindo, não é isso? E a morte fria, rígida, chegando para aquele cordeirinho, e aquele adorador reconhecendo que aquele cordeirinho estava morrendo no seu lugar. Eu é que deveria morrer, porque foi eu quem pequei. E aquele cordeirinho estava falando de Jesus no Calvário. Vá até o Calvário, põe suas mãos sobre a cabeça de Jesus e confesse os seus pecados. E diga para ele que você precisa, você está necessitado de uma bênção especial. Os médicos não podem fazer nada. Como de fato o único que cura é Deus. Toda a cura vem de Deus. E diga para ele: eu preciso de ser curado. E você vai receber o que você espera. Com certeza vai receber o que você espera. Então, amados, o Calvário fez isto por nós. Você crê assim? Todos nós cremos assim. Agora, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Ele fez isso por nós lá no Calvário. E o que nós precisamos fazer? Vamos usar a linguagem do nosso profeta? Você precisa jogar a regra do jogo. Você precisa jogar as regras do jogo. Ele diz: não há atalho no caminho de Deus. Se você deseja ir ao céu, não há atalho, não há caminho de atalho para chegar lá, não. O único caminho é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ler isso aqui. Aqui no parágrafo 51. Veja, o profeta diz: há um velho provérbio que é mais do que um provérbio. Não importa quem esteja ali primeiro. Isso quer dizer, quem chega primeiro numa corrida. Você tem que jogar as regras do jogo, ou você nunca vencerá. Se um corredor estiver correndo por uma pista, e um tomar um atalho e passar através do campo e chegar meia hora na frente do outro, ele continuará sendo desqualificado no final da corrida, porque ele procurou um atalho. Se tivesse um atalho, né, no caminho de Deus para chegar ao céu. Estão dizendo que tem atalhos aí, diversos atalhos, mas é mentira. Não vá nessa onda não, que você vai sofrer quando for tarde demais. Colocaram tantos intermediários aí entre Jesus e a salvação. Entre Jesus e Deus. Não precisamos falar não, né? Lá onde nós fomos hoje, com muito respeito, tinha uma mesinha lá, na sala, não é isso? E não foi só eu que vi, não, o pastor Cláudio viu também. Tinha 2 intermediários lá. Um num canto da mesa e o outro no outro canto. Como o povo é tão enganado facilmente. Oh, meu Deus! Quem morreu para nos salvar foi Jesus lá no Calvário. Não foi Pedro, não foi Antônio, não foi Maria, não foi Aparecida.
Nada disso, foi o Senhor Jesus Cristo, e Ele é o único Salvador. Então, o profeta está dizendo, se um corredor estiver correndo numa pista e tomar um atalho pelo campo e chega meia hora na frente do outro, ele continuará sendo desqualificado no final da corrida. Ele tem que jogar de acordo com as regras do jogo, ou ele está desqualificado. E é assim que devemos fazer a corrida da vida cristã. A corrida que estamos correndo agora, ela tem que ser feita de acordo com as qualificações de Deus. Quais são as qualificações de Deus? Aonde você encontra isso? No manual da igreja? Cada uma delas tem um manual diferente. Você encontra isso na palavra de Deus. O seu dever, o que você tem que fazer. Aleluia. Meu Deus. De acordo com as qualificações de Deus, ou perderemos quando chegarmos ali. Se nós formos presidente, ou governador, ou um ministro, um membro, ou um pastor, ou a que igreja nós pertencemos, ou qual denominação, as regras do jogo têm que ser mantidas. Deus é um Deus imutável. Ele não volta atrás na sua palavra. Sua palavra tem que ser cumprida. Então, de fato, Ele é um Deus misericordioso, um Deus bom, mas os seus juízos serão sem misericórdia. Então, devemos pregar a palavra, devemos fazer isso de boa vontade. O apóstolo São Paulo disse, em Hebreus capítulo 12, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém. Lendo Hebreus capítulo 11, veja que ele está citando aqui o capítulo 12. Mas no capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé, então Paulo diz, pela fé Abraão fez isso, pela fé Moisés alcançou isso, pela fé Noé alcançou isto. Então ele mostra para nós, dizendo pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Enoque, pela fé Noé. Todos os grandes heróis da fé. Então, dizendo, portanto, nós, que também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que é essa grande nuvem de testemunhas? É que eles foram fiéis a Deus. Aleluia. Apesar de peregrinar, apesar de passar por aqueles martes ali, nas eras das trevas, uma livre e momentânea, ou melhor, uma pequena e momentânea tribulação. Foram mortos à espada e tudo mais, mas eles não morriam. O que a morte fazia era tirar eles desse estado mísero e colocar mais depressa nos braços do Senhor. E o diabo, sendo esperto, ele viu que ele não estava ganhando nada. Ele viu que ele estava perdendo tudo. Porque quando um selava o seu testemunho com sua própria vida, 10 ou mais se convertiam. Então o diabo mudou de máscara. Ele arranjou uma máscara diferente. Até então ele era perseguidor, não é isso? Porém agora ele tornou-se amigo. Até então ele perseguia a Bíblia. Não podia ler a Bíblia. Foi queimado montões de Bíblias.
Porém, agora ele está dizendo, leia a Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus. Leia a Bíblia, eu dou uma interpretação para ela. Quando você chega num pontozinho assim que parece que é um pouquinho meio apertado, o diabo diz, não, mas isso aí não quer dizer o que está escrito aí, não. Isso é diferente, Deus é bonzinho. Isso não faz mal, não tem importância, não. E aí nós vemos as igrejas pentecostais de hoje, como elas estão diferentes das igrejas pentecostais de 20 anos atrás. 20 anos atrás, as mulheres tinham que usar cabelos longos. Isto é, não podia cortar seus cabelos. Não podia usar vestimentas sumárias. Isso quer dizer saias curtas. Não podia usar vestimentas que pertencem ao homem. Porém, hoje pode. Tudo pode. Vocês estão pensando que o nosso Deus virou um vovozinho caduco, né? E eles podem fazer tudo o que quiser, da maneira que quiser, e vão chegar lá no céu. Temos que jogar a regra do jogo. Ou ficamos com a Bíblia, com a palavra de Deus, ou seremos desqualificados naquele dia. Já vamos concluir. Irmão Brana diz assim, aqui estamos nesta noite, bem nas sombras da vinda do Filho de Deus. E mesmo assim, nós encontramos a igreja em uma condição de anemia. Vão na igreja aos fins de semana, aos domingos, só para manter religião, para a semana inteira. Domingo vai na igreja, com a Bíblia debaixo do braço, e etc, etc. Mas a partir de segunda-feira, até no outro domingo, meu Deus do céu. Se abusar, fura o olho do colega e ainda lambe o buraco. Mentem, roubam, faz tudo. Como diz aí, pinta os 7. Né? E no domingo vai na igreja de novo. Mas Deus não está caducando, não. Ele não é um vovozinho caduco, não. Ele é um pai de justiça. Amém? Ele é um pai de amor. E o amor é corretivo. Um pai e uma mãe que amam os seus filhos, eles o corrigem. Hoje, quando eu estava falando lá da palavra, tinha uma televisão ligada alta lá, né? Na cozinha, os piá. A mãe foi lá e não sei se desligou a televisão. Não, fechou a porta. E voltou. E aí disse que alguém abriu a porta de novo, né? E aí então a mãe foi lá e deu um pega lá. Se fosse os pais de antigamente, dizia, olha, deixa a visita ir embora, você vai ver, camarada. Eu cortava o piá na vara. Mas hoje não pode bater, né? De onde veio essa lei? Da Bíblia? Se fosse da Bíblia, nós teríamos que estar aceitando isso desde o princípio. Mas de qual fonte veio esse ensinamento? Hein? Meu Deus. A Bíblia de Deus diz, castiga o menino com vara. Não é castiga, não. Fustiga o menino com vara. Nem por isso morrerá. A astúcia está no coração da criança. Está mesmo. Já nasce com esse intuito. A astuta está no coração da criança, mas a vara a afugentará dele. Estão escutando, pais? Não, coitadinha, estou pequenininho, bonitinho, não faz isso não, querido, não, eu vou fazer sim, eu vou fazer. Meu Deus, então, amados, veja bem, profeta dizendo, nós estamos aqui nesta noite bem nas sombras da vinda do Filho de Deus. E mesmo assim nós encontramos a igreja em uma condição de anemia. Nós devemos ser grandes e fortes. Devemos ser poderosos, guerreiros da fé, que abalem uma nação. Deus nos deu isso.
E nós simplesmente devemos receber. Então as coisinhas sobre nós que quer nos impedirem correr, vamos colocá-las de lado, todas essas coisinhas que nos parecem ser pesadas, porque estamos olhando para o autor e o consumador de nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo, o qual foi feito homem na terra e habitou entre nós, e se fez pecado, para que através de sua justiça nós pudéssemos ser perdoados de nossos pecados. Ele se tornou em nós pecadores, para que nós pudéssemos nos tornar em sua justiça. Por um outro lado, assim, ele se tornou em mim, para que eu pudesse me tornar nele. Ele era o Filho de Deus e eu era um pecador. Nascido em pecado, em um lar descrente, onde havia simplesmente idolatrias, e, meu Deus, mas Ele já me salvou antes da fundação do mundo, aleluia. A águiazinha foi chocada lá no ninho da galinha, misturada com os pintainhos. Mas a águia sempre foi uma águia. Aí eu fico vendo a cena. Quando saiu aquele montão de pintainhos e aquela águiazinha esquisita no meio dos pintainhos, né? A galinha saía lá para o fundo do quintal, croque, 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 e os pintainhos correndo atrás, e a águiazinha ficava sem saber. Ela não conhecia muito bem aquela linguagem, né? Quando a galinha achava uma minhoquinha, fazia uma festa. E a pintalhadinha corria e queria tomar um do outro, né? É assim que eles fazem. Um pega aquela minhoquinha no bico e sai correndo, os outros saem correndo atrás. Eu fico observando a natureza. Mas um dia, a mamãe águia sabia que tinha deixado um ovo ali naquela região. E sobrevoou aquele galinheiro. E quando aquela águiazinha ouviu a voz, o grito da mamãe águia, ela conheceu a voz. Essa voz fala comigo. Aleluia. Aleluia. Aí eu fico relembrando, não é? Os programas Fé para Vencer no rádio, quando dava aquelas ribombadas. Opa, isso mexe comigo. Isso está falando comigo. E a mamãe águia dizia, filha, vamos embora, sai desse galinheiro. Mamãe, mas como é que eu faço? Como é que eu faço? Não posso. Bate as asas. Bate as asas, voe. Até que ela alçou o voo e foi embora. Ela era uma águia. Você era um filho de Deus. Você era uma filha de Deus. Aleluia. Deus fez isso conosco. Nasci num lar pecador, mas já nasci um filho de Deus. Então o profeta está nos dizendo, por um outro lado assim, ele se tornou em mim para que eu pudesse me tornar nele. Ele era o Filho de Deus e eu era um pecador. E ele tomou o meu lugar e tornou-se um pecador para que eu pudesse ser filho de Deus. E quando vemos isso, isso deveria atrair a atenção de cada homem e mulher, e deixar de lado toda a conversinha de incredulidade e falar as coisas que agradam a Deus. Falar coisas que promovem edificação. Amém. Façam isso. Se um dia a esposa amanhece nervosa e falando algumas coisinhas que não agrada, que não edifica, fique calado. Que às vezes você vai repreendê-la e ela é teimosa. Aí vai começar uma encrenca. Um fala de lá, outro fala de cá. Então, ore por ela. Se um dia ele amanhece meio nervoso, meio batendo as coisas lá, sei lá, fica caladinho, irmão. Ore por ele. E assim o diabo não tem nenhuma vantagem, porque ele está à procura de uma brecha. Que Deus nos ajude, amados. Reconheçamos o que somos. Aleluia. Reconheçamos o que somos. Não por jactância nossa,
Nós não nos jactanciamos em nós mesmos, somos nada, mas nós nos jactanciamos em Deus, na sua palavra, nas suas promessas. Então vamos ao Calvário e vamos apanhar a bênção que nós necessitamos. Bondoso Deus, eu oro, Pai, pedindo ao Senhor vivificar a tua palavra em nossos corações. Faça isso por nós, Pai. Nós o pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém.